E hoje a gente tem mais um episódio do Oshi-san Podcast, carinhosamente chamado de Oshicast. Eu aqui com o meu Sensei, André Kawai, esse homem maravilhoso, gente boa. E aí, Kawai, tudo bem? Tudo jóia, Pedro. Feliz em revê-lo. Prazer todo meu estar aqui. Prazer. Tamo junto. E quem é o nosso convidado de hoje? Pô, é um cara especial, hein? Fiquei sabendo que ele é tiktoker. Também. Que ele é ator. É fera. Que ele é patissier, Cara, professor. Meu Deus. E ele tem um carisma incrível. Pô, Tô falando de quem? César Yukio. Seja bem-vindo, meu chefe. Como é que tá o senhor? Obrigado. Tô bem. Tá bem? Muito feliz em participar aqui. E a gente feliz em recebê-lo mais uma vez. Mais um encontro entre eu e você. Gosto muito. Gente, pra quem não lembra, o César foi um dos nossos guias na nossa aventura do Oshi-san lá no Japão. Em Kyoto. Em Kyoto, né? Kyoto é aquela cidade que qualquer lugar que a gente ia tinha uma confeitaria. E eu te pergunto, você ama Kyoto assim? Gosto muito, mas eu acho que tem outras cidades que conseguem brincar um pouco mais com a parte dos doces japoneses. Por quê? É muito tradicional Kyoto? Kyoto, ele é o berço, né, ali da parte da confeitaria, então é muito tradicional. Então, a minha parte mesmo da confeitaria que eu gosto é poder brincar um pouco mais com sabores, texturas. Então, eu ficaria mais ali para Osaka, Tóquio. Que são coisas mais modernas, mais contemporâneas dentro da tradição japonesa. Exatamente. Agora, por que Kyoto vem a ser uma cidade tão representativa na questão do doce tradicional? É por causa dos chás, é isso? Muito por conta dos chás, por conta das geishas. Aham. As geishas, elas eram responsáveis aí por fazer, né, todo esse serviço do chá para os homens. Sim. Né, e as makanais, que eram então quem fazia comida para as geishas, então elas começaram muito com isso, fazendo os doces. E os doces eram pras geishas ou pros caras? Pras geishas? Para as geishas servirem para os caras. Ah. A geisha em si, legal, ela não né? cozinhava. Agora vem cá, vamos sair um pouco da história. Eu quero saber da tua história. Quem é César Yukio? Como é que César Yukio começou a cozinhar? Isso veio de família? Como é que isso começou na sua vida? Puta, começou quando eu era criança. Tá. O meu avô tinha um restaurante de comida japonesa e chinesa no Tatuapé, Aham. em São Paulo. E eu sempre cresci com ele já na cozinha, então eu sempre queria ajudar, queria fazer alguma coisa. Só que comida japonesa, o sensei pode saber, mexe muito com faca, com fogo. E aí nunca me deixaram participar muito ali. Aí falava, César, faz a sobremesa ali que não Você vai era mexer muito com novo. faca, com fogo nem nada. Então comecei a ter gosto por fazer isso. Tanto é Legal. que meu primeiro presente de aniversário com 12 anos de idade Aham. foi um curso de confeitaria. Japonesa, não. Não, aí foi pra fazer trufa, chocolate. Eu fiquei sabendo que você fez muitos cursos, então. Desde então, você vem se especializando ao longo do tempo. Fiz um monte de curso livre até os 16, que foi Aham. quando eu entrei na faculdade De gastronomia. de gastronomia aqui no Brasil. Legal. Aí eu estudei até os 18, depois eu fui pra França e pra Argentina pra estudar confeitaria. Na França, onde é que você estava na França, Cezinha? Fala pra mim. Eu tava em Paris, Aham. que eu fiz Le Notre, e em Lyon, que eu fiz Paul Bocuse. O cara é fraco, não. Não, fraco sou eu. Somos nós. Fraco é a gente aqui. Cara, porque assim, eu morei em Paris durante 1 ano e pra qualquer cozinheiro que tenha o sonho de sair do seu país e ir pra algum lugar, a referência sempre é o Japão. O Japão não, a França. A França é o berço da gastronomia contemporânea. É óbvio que a gente tem que o nosso podcast ele tá fundamentado na nossa cultura japonesa, mas você sair do Brasil e ir pra França é literalmente o sonho de todo cozinheiro que tá em formação. Como é que foi pra você essa experiência? Olha, foi muito legal, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu Aham. não teria ido com a idade que eu fui, com 18 anos. Eu penso a mesma coisa. Eu iria com uns 25, 26... 30. Mais maduro. Mais maduro. A França é muito difícil, né? Você chegar lá de qualquer outro lugar do mundo pra você ser bem aceito, né? Não sei se foi por isso que você colocou, mas... Não, foi pro cara moleque mesmo, né? Aham. Preferia matar a aula, ir pra balada à noite, chegar bêbado e matar a aula, do que ir lá aprender. Então muita coisa hoje que eu sinto falta foi que eu não consegui absorver muita coisa do que eles estavam tentando ensinar. Você trabalhou lá também, Eu fiz o estágio lá. dentro da Le Notre. Foi. Aprendeu a fazer os macarrons, as coisas todas. Não, estagiário lá pegava a pior parte. Tipo o quê? Tipo, pra fazer o macarrão eu preciso fazer a farinha de amêndoa. Sim. Descascamento.
Estagiário descascava amêndoa, triturava, passava na peneira e entregava pronto. Trabalho mais pesado. É o trabalho mais básico, É o descascar. normal, no Japão também é assim. É o início, né? Começa descascando. Sim, o cara no Japão começa limpando o chão, lavando o banheiro, descascando e por aí vai. Mas mesmo em São Paulo também, nos estágios de gastronomia que eu fiz em cozinha de restaurante, era cortar cebola, Sim. cortar cebolinha, limpar peixe. E Lyon também é uma cidade muito emblemática na gastronomia, né? Sim, por conta do Paul Bocuse, que Sim. foi a última lenda viva aí da gastronomia. E como é que foi essa experiência por lá? Conheceu o velho? Conheci, mas de longe. De longe. Deu um oi. Oi. Lá foi bem legal porque, na verdade, a gente terminou a faculdade lá. Na época, a Anhembi Morumbi, a gente fazia o último semestre em Lyon. Sim. Então foi bem legal, porque fui com amigos, então deu pra aproveitar muito mais lá. Você tava com que idade? Não, lá tava com 18 também. 18 também. Ah, foi um combo, então, foi tudo junto. Foi, na verdade, a gente achou que faltou, porque 4 meses só é muito pouco tempo lá. Sim. Aí no ano seguinte, aí eu peguei e voltei. Fiquei mais 6 meses na França Sim. e depois 6 meses em Buenos Aires. Fala mais sobre Buenos Aires. Por que Buenos Aires? A gente tem uma cultura de confeiteira em Buenos Aires assim tão forte pra ir pra lá? O que houve? Na verdade, é que na época era questão de preço, que era muito mais barato você fazer uma pós-graduação de confeitaria em Buenos Aires, na Mouse Sebes, do que aqui no Brasil. Que é uma escola zaça também, né? Mouse Sebes, super referência. Não, é incrível lá. E fora que a questão de ingrediente também. É muita coisa que eu aprendi na França, tentei colocar em prática aqui, não deu certo. E lá deu. E lá deu pela similaridade de ingrediente e clima. Sim, a Argentina é um pouquinho mais fria, né? É mais frio, mas tem muito ingrediente lá que é muito mais parecido com o nosso. Questão de farinha, de açúcar. Sim. Eu voltei da França, fui tentar fazer as receitas, não deu quase nada certo. Aí eu falei, cara, acho que eu não aprendi nada, vou ter que voltar pra lá. Acho que esse é o grande desafio de todo estrangeiro que vem pro Brasil, né? Conseguir realmente se adaptar à cultura local e aos ingredientes, porque a gente tem ingredientes muito bons, mas grande parte dos nossos ingredientes são exportação, né? Os melhores. Isso aí até eu sofro com isso, né? A gente eu, por exemplo, moro no Japão 33 anos e querer colocar aquilo que eu vi, que eu passei no meu dia a dia lá, querer colocar dentro do Brasil é muito difícil. Pela qualidade dos insumos, né, César? Sim, com certeza. A gente passa muita dificuldade nessa parte aí, né? Quem consegue fazer um bom doce, um bom prato aqui no Brasil, com o ingrediente que a gente tem, que não é uma qualidade premium, vai para qualquer outro país e consegue fazer o mesmo prato lá sem dificuldade. Agora, o inverso é mais difícil. É mais complicado. Você vir pra cá e conseguir implantar o que você aprendeu lá fora. Mas eu acho que o pior não é nem a questão do ingrediente, porque a questão do ingrediente a gente acaba se adaptando. Acho que muito mais em relação à mão de obra, né? E também a mentalidade aqui cultural do brasileiro dentro da cozinha. Porque aqui, mal ou bem, a gente pega, obviamente, já passou por um processo onde os cozinheiros hoje têm um grau, sim, de instrução um pouquinho maior, porque as faculdades começaram a fazer isso, mas grande parte das escolas hoje, dos alunos, eles de 100, 3 ou 4 continuam. Mas antigamente era muito mais complicado, porque eram realmente as camadas mais humildes, né? Com certeza. César, me tira uma curiosidade aqui. Sempre tive essa curiosidade. A água influencia bastante também no preparo dos doces? Muito. É? Principalmente no doce wagashi. O que é o agache? Porque o wagashi, na época em que ele foi inventado, isso há 3.000 anos atrás, tinha alguns doces específicos de cada região do Japão que não dava para ser reproduzido em outras. Ok. Muito por conta da questão da água, que é um dos ingredientes principais, além do arroz e do feijão azuki. Tem aquela diferença, né, da água do Brasil pro Japão. Água dura, água mole, né? Tem a diferença, mas acho que mais a questão aqui é questão do pH. Se ela é mais ácida ou mais básica. Sim. Porque isso vai influenciar na quantidade de fermento que vai na massa, na textura final que ela fica. No Japão tem muito isso, né, cara? Eu trabalhei num restaurante, Pedro, no Japão, que a água... o cara tinha um filtro lá que coisa de última geração, sabe? Caríssimo, caríssimo. Pra fazer a filtragem da água. Pra fazer a filtragem da água. Pra fazer a água chegar num determinado pH, para que ela fique bom para tudo dentro da cozinha. Mas
O agashi eu não entendi até agora o que é o agashi. Tá, o agashi é... É bem difícil. Eu falei que esse papo aqui ia ser difícil, Não, eu viu? de água. Eu falei, irmão, me explica o agashi, pô. Porque você é especializado em aguache. O agashi. É isso? Tô aprendendo muito ainda. Tá. A minha principal base foi a minha avó e alguns cursos que eu fiz no Japão. Tá, mas a confeitaria japonesa ela é basicamente dividida em duas. Legal. O agashi e yogashi. O agashi são os doces mais tradicionais, que tem muita influência chinesa nesses doces, porque a China que levou o açúcar pro Japão. Tá. Né? A China que levou açúcar pro Japão? Foi. Não sabia. E o açúcar lá tem bastante açúcar de beterraba, né? Beterraba e batata doce. É. O açúcar lá não é doce. Açúcar. Não, é doce. Não é. Não é. É menos do que aqui, é claro, né? Bem menos que aqui. Você foi lá, né? Você viu. Eu fui lá. Mas eu achei engraçado, porque tudo... Desculpa só pra te interromper, porque tudo lá tem açúcar. Pode ser de beterraba, de batata doce, mas Antes, tudo lá tem açúcar. antes tinha muito mais. Tudo lá Agora tem já açúcar. melhorou um pouco. Desculpa, o agashi e o yogashi, perdão. O agashi Isso, mais tradicional. tradicional da China... Isso. Yogashi, ele começou no Japão num período pós-Segunda Guerra Mundial, durante a Era Meiji, que quando foi a reabertura da economia do Japão para o mundo. Tá. Quando deixaram, né, na verdade, o Japão reabrir a economia. E aí, então, vários povos começaram a emigrar para o Japão e levar um pouco da cultura deles para lá. E um desses povos, que foi o principal, foram os franceses, que levaram parte dessa confeitaria da patisserie para o Japão. Então a base de toda a confeitaria yogashi é francesa. Ou seja, o yogashi é a confeitaria moderna. Uma confeitaria contemporânea. Então a Contemporânea. gente usa técnicas ocidentais para fazer os doces japoneses. Eu li uma história uma vez que quando os portugueses chegaram no Japão, eles levaram um doce de presente para os japoneses. Você sabe alguma coisa sobre isso? Sim, então, na verdade, o primeiro contato dos japoneses com doce foi pelos portugueses, que levaram o bolo castera. Isso. É. Tá vendo? Assim Até que como- eu tô me inteirando no assunto aí. Tu não é bobo não, pô. Tu estudou. Como eles levaram também, por exemplo, o tempurá. Isso. Os portugueses? É. O tempurá foi baseado numa forma de conservação dos legumes dos portugueses. Caramba. Tem várias vertentes aí nessa história, né? Tem, cada um conhece de um jeito. É, se você for pesquisar profundo mesmo, vai aparecer várias histórias sobre o tempurá. Que loucura. É. Agora, é muito... A gente foi pro Japão, a gente entendeu como é que as coisas funcionam por lá. Principalmente assim, a gente foi em prédios ou em feiras, em mercados, a gente vê literalmente essas influências francesas, principalmente. Americanizado. Mas como é que é para um chefe que sua raiz é japonesa, aprender a cultura lá, mas ter que adaptar tudo para cá? Porque o brasileiro tem um paladar muito mais doce, né? Muito mais... com um grau de açúcar muito maior. Como é que é para você? Olha, no começo é um pouco difícil, tá? Mas na verdade eu sou obrigado a me adaptar, porque eu me considero aqui no Brasil uma banana, amarelo por fora, branco por dentro. Tá. Então no Brasil ninguém acha que eu sou brasileiro e no Japão ninguém acha que eu sou japonês. Então é uma forma de sobrevivência que a gente tem que começar a se adaptar, trazendo aí influência japonesa para o Brasil e conseguindo adaptar isso para o paladar deles para conseguir unir bem as duas culturas. E conectar tudo. Cara, eu acho muito interessante porque quando eu fui pro Japão, e eu vou falar no mochi especificamente, que a gente teve a nossa experiência juntos com o mochi, Sim. eu queria que você falasse um pouco da representatividade do mochi na cultura gastronômica japonesa. E o que ele representa para você? Porque em Kyoto a gente foi comer o mochi, que é um lugar super tradicional. E eu entendi ali que, cara, aquilo realmente é, sei lá, é o açaí do Japão, eu não sei como é que pode chamar. Qual é o doce? É o brigadeiro do Japão. Ok. O que é pra você o mochi? O que significa hoje? Acho que a gente tem que começar a ir um pouquinho até antes do mochi, a partir da matéria-prima, que é o arroz. Né? O arroz é o principal alimento do japonês, até é muito mais importante do que qualquer tipo de proteína numa refeição. O arroz, ele sempre vem como um prato principal. Sim. Né? Tanto é que, por exemplo, até café da manhã, almoço, janta, tem a palavra gohan no meio. Asagohan, hirugohan, bangohan. Né? Café da manhã, almoço e janta.
Então, desde das refeições, a palavra gohan, que é o arroz, ele é muito importante. E o mochi nada mais é do que esse arroz amassado feito um bolinho. Tá. E ele acompanha desde nascimento, casamento, ano novo, qualquer tipo de celebração, inclusive a morte, o mochi tá no meio. Então ele tem uma importância muito grande para o japonês, porque ele mostra aí a perseverança, mostra um crescimento e mostra também que acaba sendo a base de tudo. Uhum. Né? O mochi, para mim, é um doce de infância. Assim como para muita gente tem aí o brigadeiro, tem bolo de chocolate, eu cresci comendo mochi quando era pequeno. Sua avó fazia mochi. Fazer mochi, tanto doce quanto salgado. Uhum. E desde criança eu gostei muito, exatamente pela textura meio elástica. Sim. Né? E na verdade, por essa textura, acabou conquistando muita gente do mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil. E sua avó fazia já com feijão ou fazia já adaptado? Ela fazia com feijão, mas ela me enganava, porque ela falava que era chocolate. Chocolate japonês. E aí você comia outro chocolate e falava assim, isso aqui não é chocolate não, porra. Aí eu comi o outro chocolate e falava, isso aqui tá estranho. Ela falou, não, mas é porque esse aqui foi assado, esse aqui tá misturado. Mas come. E como é que é o nome do doce, esse doce de feijão, o César? Anko. Anko. Aí tem um que é mais... Tem uns pedacinhos dentro e Isso, outro tsubuan, alguma coisa assim, né? O anko a gente tem basicamente três tipos de anko, né, de doce de feijão. O anko feito do feijão azuki, Que é o que eu provei. que é o que você provou. A gente tem ele tsubuan e koshian. Isso. Qual que é o que tem um pedacinho de feijão dentro? Tsubuan ou... É o tsubuan. Tsubuan, né? Esse eu provei também, não provei? Provou. Provei também. Eu provei Que tem tudo. os pedacinhos dentro, Provei né? tudo, irmão. Eu prefiro esse Vai aí. entendendo. Eu prefiro esse aí, eu acho mais Provei gostoso. mochi tudo. Aí tem um feijão, acho que é O de... koshian é liso e o shiroan, que é feito com feijão branco. Isso. Esse É aí isso não que eu ia provei, falar. não. Eu prefiro do feijão branco. Então, do feijão branco é legal pra quem quer começar aí a comer um doce de feijão, porque ele tem um sabor mais de castanha, ele não lembra tanto o feijão em si. Tem uns que é vendido sempre nos mercados, nos conveniências, que ele parece um tabletezinho assim, ó, retangular. Bem lisinho assim, parece uma gelatina. Yokan, Yokan, cara, eu sou apaixonado por esse aí. que é O que é yokan, gente? que é esse anko. Tá viajando aí no Misturado assunto, com- né? Pô, tô viajando, porque vai falar os nomes japoneses aqui, eu vou ficar aqui parado. Vou falar o quê? Né, que é esse anko, esse doce de feijão misturado com kanten, que é a gelatina agar-agar à base de alga. Ah, Cara, esse é muito bom. Não sei se você chegou a comer. Comi Ele é não. lisinho, cara, parece uma gelatina assim, muito bonito. E gostoso. Cara, a minha percepção em relação ao Japão é que o Japão é uma eterna larica. Em todo lugar que você vai ter comida boa. Em todo lugar que você vai ter uma larica boa pra você comer. E não é só salgado, é doce também. Então, assim... Mas é porque tem, na verdade, o japonês, ele come, não é porque ele tá com fome. Existe, inclusive, tem uma palavra no dicionário japonês pra isso, que é kuchi sabishi. Ou seja, é a boca solitária. Você não quer deixar sua boca solitária, você tem que sempre estar preenchendo ela com alguma coisa pra comer, mesmo que você não esteja com fome. Entendo, mas também não entendo como é que os bichos são magros. Porque, meu irmão, eu não vi um gordo no Japão. O mais gordo do Japão era eu. Mas se você olhar pra dentro da gastronomia japonesa hoje, o cara monta um teishoku ali, que é aquele prato cheio de coisinhas que serve muito no almoço, né? Se você olhar ali, sempre vai ter uma conserva, sempre vai ter algumas coisinhas ali. Aquilo dali ajuda a fazer a digestão mais rápido. Ah, fazer a digestão. Acelerar o metabolismo. Então, você acaba... Diferente da comida ocidental, né? O japonês se preocupa com essa parte também. Tem a funcionalidade da comida, né? Sim. Sempre tem... O gengibre está muito presente na culinária japonesa. Acelera o metabolismo também. Tomar chá, normalmente chá quente, junto com a Justamente. refeição, que ajuda também na digestão. Já ajuda. E comer de hashi, porque você é obrigado a comer pouquinho, Poucas várias vezes. quantidades. É isso. Esse negócio aí não funciona comigo, não. O quê? Comer de hashi ou comer comer de poucas hashi, vezes? comer pouquinho. Comer pouquinho. Não funciona comigo, não. Mesmo de hashi eu como A gente muito. tá ligado, né, Eu parceiro? emagreci Tá ligado, bastante. né? Mas, cara, eu acho muito interessante, porque é óbvio que o brasileiro ele tem essa necessidade de comer muito. Mas o japonês, a gente aprende aos pouquinhos a ter o tempo das coisas, como, principalmente na questão também do omakase que vocês estão fazendo agora no Sun, tem um tempo, né? Você não precisa comer aquela quantidade enorme de comida, mas o corpo ele entende que você está se alimentando
ele recebe essa informação e mais devagarzinho a gente vai comendo e não precisa ter essa quantidade enorme. Isso é muito interessante porque a vida inteira o japonês ele tem essa história, que é comer pouquinho. A gente sentou lá, a gente comeu quantidades gigantescas de comida porque somos brasileiros. Os caras ficavam literalmente assustados com os nossos pedidos. E não parava também. Mas, bicho, é comida o dia inteiro. Você vai desde manhã até de noite, madrugada, tem o cara fazendo sushi. Então, assim, eu fiquei apaixonado pelo Japão. Quero voltar com mais calma, mas para poder experimentar mais. Mas agora, sabendo que o André Sensei tá morando lá, eu vou lá encontrar com ele. Ô César, fala aí pra gente, você também dá aula? Dou aula também. Na verdade, eu comecei a ministrar aula tem uns 10 anos. E foi, na verdade, sem querer. Sério? Conta mais sobre isso. Porque eu tava terminando minha pós-graduação e no dia da apresentação do meu TCC para a banca, a gente apresentou e aí, no final a coordenadora de gastronomia estava falando com a minha coordenadora, que eu fiz na parte de hospitalidade e eventos, após. E ela falou, você conhece alguém que ensine confeitaria? Porque o meu professor não apareceu, eu preciso de alguém para amanhã. Caramba. E minha coordenadora, então, falou assim, o César sabe confeitaria, eu acho que ele sabe dar aula. Falou assim, experimenta. Então eu fui. E foi no Senac ainda. Meu Deus. Aí, a partir daí, eu passei a gostar. Aí, Sentiu gosto pelo negócio. Comecei a postar foto, na época era Orkut ainda. Caramba. Tem tempo. E aí o pessoal de uma loja, Visionário. que foi a primeira loja que eu fiz a minha aula quando eu tinha 12 anos, viu que eu tava dando aula e me chamou pra dar aula lá também. Aí na minha primeira aula já tinham 50 pessoas. Oi? 50 pessoas na primeira aula. Tá vendo? Predestinado. Aí das 50, uma foi falando pra outra, e então começou a vir outros convites de lojas, escolas, pra fora. Já fui dar aula em Miami, no Japão também, Colômbia, França. E quando é que você vai abrir sua escola? Não sei. Eu acho que eu prefiro manter uma escola itinerante, Aham. que eu adoro viajar, Sim. do que ter um ponto físico. Mas na verdade Aproveita aí, parceiro. ele tem o espaço dele lá no Tatuapé, né? Então, Nikil? tem uma confeitaria. A vantagem da confeitaria é que se você tiver uma boa equipe, né, você consegue deixar o pessoal tocando lá e vai, então, estando sempre presente ali para ver novos cardápios, ver como é que tá a qualidade. Só que a aula depende de mim. Então eu não queria ficar preso em um lugar só para dar aula. Você tem a confeitaria e essa confeitaria ela é uma confeitaria escola ou você produz para outros restaurantes? Lá a gente produz para venda direta do consumidor e também para restaurante. Então, Hoje o César, ele assina o cardápio de vários restaurantes aí no Brasil, né, César? principalmente São Paulo, né, os principais restaurantes japoneses aí, hoje eu estou responsável por fazer a sobremesa de todos eles. Que legal. Legal, né? Quer falar o E nome tá- dos que tem aí? Não tá no teu currículo? Ó, do que a gente atende hoje, tem o Aizome, Legal. Kinoshita, Jojo Ramen, Hira Ramen Zakaya, Nagayama, Ichiasa da Hello Kitty, Empório Daruma e Hotel Nikkei. Só isso. Só isso. Só, tá vendo? Cara, não é fraco não, né? E no Rio no Sun, né, galera? Pô, E no pode Rio, faltar, No Rio, aqui né? no Sun, claro. né? No Rio pô. você tá assinando o cardápio da parte de sobremesa também no Sam? Exatamente. A gente começou, na verdade, com um bate-papo, né, com um projeto pequeno para o Omakase. E agora até no restaurante Sam mesmo, né, a gente pegou e começou a trocar também todos os doces, todas as sobremesas para ficar tudo aí com a minha cara e poder trazer também um toque realmente de confeitaria Yogashi. Que legal. Mas agora conta o que você tá mudando no cardápio do Sun. O que as pessoas que estão assistindo a gente vão poder lá provar. Isso é o mais Eu já importante, provei né? já, cara. Mas você tá lá Provei todo ontem dia, lá, né, já cara? provamos ontem. Olha, o difícil é saber o que vai sair, porque são sobremesas que vendem muito bem. Todas elas. Aham. Mas, por exemplo, a gente vai colocar um chukurimo com calda de doce de leite com miso. Ó, caldo de leite com miso, com shoyu tradicional. Ontem foi uma Que degustação legal lá. Que é chucrimo? Chukurimo.
Me explica. Que é, na verdade, a versão japonesa do choux à la crème, da França, Tá. que é uma carolina com uma camada crocante de amêndoa por cima, recheio de baunilha, e aí então a gente vai servindo com uma calda quente de doce de leite com miso. Justo. Cara, bom. Justo. Bom. Falando que isso aqui é larica pura. De bobeira. Cheesecake de tofu. Legal. Isso é bom também. Cara, como é que você conseguiu dar liga no tofu? Ela não é vegana, Tá. então a gente consegue pegar e usar a gelatina. Justo. Gelatina normal ou gelatina... Eu tô Gelatina sentindo que, eu tô normal, sentindo em que folha. eu tô sentindo que ele tá querendo uma aula, cara. Não, eu tô dentro, Eu tô dentro. sentindo. Eu não tenho mão pra confeitaria, não. Isso é muito ruim, cara. Eu sou muito ruim de confeitaria. Eu fui fazer um curso na Espanha chamado Spa e Sucra. Conhece? Estou a falar? Uhum. Eu não sei fazer uma sobremesa. Isso é um problema pra mim. Sou Eu muito... paguei um curso desses doces aí do que o César faz hoje lá no Japão. Era 12 dias. Tu foi quando? 2 dias? Eu fui 3 só. Tua cara, não voltei meu. mais. Nem eu. Falei, não, isso aqui não é pra mim não, cara. Esse aqui é negócio só pra me comer. Pra me fazer, não. É bem complicado. Pra comer é bom, né? Nossa, Pra fazer é complicado. bom demais. Ele dá muito trabalho, né? Porque o doce japonês, principalmente os mais tradicionais, não tem mais nada. É basicamente ali o arroz e o feijão Sim. transformados, e a partir de como que eu trabalho cada um deles, eu tenho doces diferentes. Sim. E o Moti também tá nessas novas invenções, criações que você tá trazendo pro Sam. Sim, tem mousse de limão no formato da fruta, tem o moti. Enfim, a gente mas vai... é Moti com feijão? Não, né? Não, a gente vai... está mudando alguns ingredientes também. Porque o pessoal tem muito preconceito ainda com doce de feijão. Concordo. Mas eu acho que não é preconceito, eu acho que é costume, né? Porque o nosso feijão aqui é feijoada, é comer ele salgado. Mas é a mesma coisa o abacate, né? A gente come abacate doce e o pessoal lá fora come abacate como salgado. Eu como salgado, eu gosto de salgado. Uma salada? Pra mim abacate é vitamina de abacate. Quando eu era moleque, e aí depois Sim. virou pra salada. Tudo bem, mas eu acho que é uma questão de costume também. Mas eu entendo a tua colocação, mas o feijão é muito emblemático no Brasil. E assim como é também no Japão, mas o feijão, o arroz e o feijão é a base da gastronomia brasileira. Sim. E aí você transformar isso em doce é um pouco chocante, eu acho, para as pessoas. Acho que menos o arroz, porque o arroz é mais neutro, o feijão ele é mais carregado. É que quando você fala no Brasil doce de feijão, o cara memoriza que é o feijão brasileiro. E não é o feijão brasileiro. Sim. É um feijão diferente, né, César? Que é o feijão azuki, que é um feijão vermelho. Sim, sim. É um desafio grande. É que nem trazer o saquê, que a gente está conversando com o Shiba, que é fazer que o saquê se transforme tão comum quanto o vinho. Sim. É um desafio também você levantar a bandeira de um produto dentro do Brasil que seja um produto tão familiar pra gente, mas de uma maneira completamente distinta e consumir ele de uma maneira totalmente diferente que a gente está acostumado. Hoje o César também tá lá comigo, né, César? No Macaxeira-san. Eu ia perguntar isso. Então, a gente faz praticamente essas 3 partes aí. A parte da culinária fica comigo, dos quentes, do frio, do sushi ali. O Shiba na harmonização do saquê. E o César entra no final com a parte dos doces. Vocês chegaram forte nesse negócio de omakase aqui no Rio de Janeiro, né? Cara, foi legal isso aí, né? Sim. Deu um casamento perfeito aí, né? Eu, você e o Shiba. Exatamente. E é muito bom porque aqui no Rio de Janeiro não tinha nenhum lugar que realmente mostrasse aí todo o omotenashi, mostrasse realmente a essência. Omotenashi? Pô, ele falou uma palavra agora que eu levo muito a sério. Omotenashi Você já me falou essa palavra, só que como assim? O meu vocabulário é muito limitado. Deixa ele explicar, ele vai explicar. Omotenashi, tu mandou... isso aí acho que tu mandou... Desculpa, eu acho que no dia do evento você falou essa palavra pra todo mundo, né? Acho que eu falei. Pesquisem o que é o É omotenashi. verdade, isso. Mas tu acha que eu pesquisei? Claro que não, cara. Pesquisou nada, que preguiçoso, cara. Preguiçoso demais. Omotenashi nada mais é do que a hospitalidade japonesa. Tá. Né? Na verdade, é você poder fazer pro outro o máximo que você pode sem esperar nada em troca. Ok. Né? Vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu tava em Tóquio, que eu fui em 2019. E foi logo após um furacão que passou ali, um tufão, na verdade, e não tinha onde eu conseguia passar uma camisa que eu tinha um compromisso no outro dia.
perguntei pro pessoal do hotel e a menina falou, não tem lugar nenhum aqui. Zero Motenashi no hotel. Ela falou assim, não, mas pera. Ela pegou minha camisa, ela falou assim, eu passo pra você. Levou pra casa? Ela levou pra casa dela Tá pra vendo, passar. cara? Muito Motenashi no Incrível, hotel. incrível. E deixou do outro lado da porta, pendurado no meu quarto. Eu queria pagar ela pra agradecer, ela não aceitou. Porque ela não faz aquilo pelo dinheiro. Ela faz aquilo porque ela gosta do que ela faz, do trabalho que ela tem. Isso porque ela era camareira do hotel. Aham. E ela não aceitou o dinheiro. Fofa. Exatamente por conta desse omotenashi. É você gostar do que você faz. Mas isso é um espírito geral no Japão ou é... Muito. Geral, O trabalho vem sempre em primeiro lugar. começa desde a creche. Desde pequenininho. Até a sua maioridade. O Motenashi. Copa 2014. Os brasileiros aqui sujando tudo, todo mundo deixando tudo aquele lixo no Maracanã. É, o Motenashi aquele lá. E a gente vê uma cena Sim. de um grupo japonês limpando as arquibancadas, a Foi. cadeira especial. Viralizou aquela Isso é cena, o né? Motenashi. Isso. É, faz Fazer parte o da bem vida deles. em função do maior. É, justamente. Justo. Agora, eu vi uma sobremesa que eu ainda não entendi até agora o que que é. Que era meio que uma planta que você estava fazendo lá no... É o que? Era cerejeira? É uma... Isso, na verdade ali a gente quis trazer um pouco de cada sabor do Japão dentro Tá. de um prato. Então era uma mousse de chá verde com sorvete de wasabi, um tronco de chocolate e por cima um algodão doce com yuzu, que é um Tá. cítrico japonês, no formato da cerejeira, que é a flor nacional do Japão. Como é que você deu aquela cor vermelha? O yuzu é vermelho, não? Não, o yuzu na verdade ele é amarelo. Tá. Né? A gente queria pegar ali, na verdade, uma essência de sakura, um óleo natural de sakura, mas não... Ele não conseguiu trazer, porque a gente chegou no Japão, tava ali no finalzinho da época do sakura e já não tinha acabado. Ou seja, você tem todos os sabores numa representação de uma cerejeira. Exatamente. E, cara, eu preciso entender, assim, você faz hoje cardápios de... Deve ser mais de 10 restaurantes, contando... São, sei lá, 8. Contei 8 no São Paulo, o San, no Rio, e deve ter alguns outros pelo Brasil. Como é que é o teu processo criativo? Porque, assim, tem que ter muita criatividade para você pegar um produto que é muito tradicional e conseguir diversificar ele dentro de várias casas como você faz hoje. Como é que isso funciona para você? Olha, não é tão difícil, porque a maioria das casas, Humilde. na verdade, acaba visando... Humilde. Desculpa. muitos dos lugares... Hã? Não, eu chamei ele de humilde, ele parou. eu entendi só um minuto. Eu também entendi isso. Não. É que eu falei baixinho, humilde. Eu também entendi isso. Não é minuto. muito difícil não. Eu falei, pô, meu irmão, o cara faz mais 10 casas. O cara é humilde, pô, falar que não é difícil. Não, mas não é tão difícil, porque a maioria dos lugares, eles visam lucro, somente. Então, por exemplo, eu quero uma sobremesa barata, que pareça japonesa, não precisa nem ser japonesa, para eu pegar e poder vender mais caro. Aí, ó, sobremesa. Ó, Aí, a nossa sobremesa aí. O que é isso aqui embaixo? Isso aqui a gente fez um crumble, né, uma farofinha, que é a mesma cobertura da Shukrin, Tá. quebradinho, com mousse de matcha embaixo, sorvete de wasabi e o algodão doce de yuzu. Isso aqui é chocolate. Chocolate modelado à mão, 1 por 1. Como modelado à mão? A gente pega um bowl com gelo, coloca o chocolate e vai modelando toda a árvore. Devagarzinho, que maneiro. que trabalho, hein? Corre atrás, ô Shotomei Kawai. Dokusai, né? Esse negócio. Sugoi Mendokusai. É o quê? Ah, Nihongo Akaranai. Ih, vai começar. Você, Vamos começar a falar japonês você aqui. japonês que tá aí me assistindo, e se ele estiver me zoando, manda pra mim, por favor, a zoação, porque depois eu me vingo. Mas, cara, fala. Eu entendo que você tem que se adaptar, mas... Então, na verdade, assim, em São Paulo, em muitos restaurantes, a gente tem uma base. Então, por exemplo, tem uma cheesecake básica. Aham. Né? A gente pega e vai trocando, então, os sabores das caldas, dos toppings, dos acompanhamentos que vão. Sim. Né? É diferente, por exemplo, aqui do São Makase,
que tem todo um propósito, a gente tem que contar ali uma história. Fazer com que a pessoa se sinta que está no Japão, Ok. ali dentro do restaurante. Em outros lugares, não. Eles querem ali que o cliente vá lá e gaste o máximo possível e só. Uhum. Ou seja, você consegue se adaptar tanto ao conceitual quanto ao comercial. Quanto ao comercial também. E o que te dá mais tesão? Óbvio que é o conceitual. Com certeza. E quando os meninos te chamaram pra fazer o Sam, qual foi teu maior desafio dentro dessa história? Acho que foram 2. O primeiro, questão de data, porque o pessoal falou assim, vem aqui semana que vem. Ah, eles são ótimos nisso. Isso aí é coisa do Eles são Martim, né, ótimos cara? nisso. Isso aí é coisa do Martim, não é? Do Martim, É o Martim, eu já conheço ele. Amanhã Ele é tem desse- gravação, ele 6 é da desse manhã, jeito vai, mesmo. 6 da manhã. É desse jeito. Gente, pra quem não sabe, o Martim é o restaurante responsável, cuida da casa do Sam e também do Omakase, junto com o Lulinha, os dois são sócios maravilhosos. E o Martim é a pessoa que resolve fazer essas loucuras todas e... Você não fugiu do padrão, tá tudo certo, não é só com você, não leva pro coração, não. E o segundo, que no começo foi tentar entender um pouco. Porque eu falei, cara, você é louco. Você vai abrir tipo um restaurante poucas vezes na semana, pra 8 pessoas. Daí eu falei, como é que você vai ter lucro com isso? Eu falei, não quero lucro. Eu tô visando aqui uma experiência pro cliente, trazer algo realmente que o carioca nunca vivenciou. Sim. E, cara, me apaixonei naquilo. Se o Martin não fosse casado, acho que eu casava com ele naquela hora. Eu acho que ele é casado. Casado, Martim? Casado. E aí, quando a gente se encontrou no Japão, Aham. e a gente conseguiu ver um pouquinho mais, depois teve o documentário, aí foi muito mais fácil, porque realmente eu tenho toda a liberdade para poder criar o Sim. que eu quiser, para realmente poder contar um pouco da minha história, da história do Japão, e trazer um pouco dessa experiência para todos os clientes que estão ali. Então, essa é a primeira vez que acontece contigo na história do César e o Kyo, nunca aconteceu isso. Não, nunca alguém falou para mim e falou assim, olha, não tô visando lucro, eu quero aqui uma experiência para o cliente e vou ter lucro mais para frente, mas agora não quero. Vamos investir. Vamos investir nisso aqui. Né? O pessoal do Sam foi o primeiro em toda a minha história, de todos os restaurantes que eu passei, que falou isso. Falou isso pra você também? Mesma coisa pra mim. Mesma coisa? Mesma coisa. Por isso que tô eu aqui, né? Esse Martim é um galanteador, né? Por isso que tô eu aqui, cara. Convenceu a nós, né, Yukio? Aí... É porque o Sensei há quantos anos já não dá aula e nunca ficou fixo no restaurante, né? Nunca. O cara me amarrou lá agora. Te amarrou? Botou de corrente lá, não dá pra fugir mais, não. Mas tu mora no Japão, como é que tu faz isso? Tu vem e volta? Toda quinta-feira eu tô aqui. É? Pego um voo, ponte aérea. Supersônico, pá. Ponte aérea do Japão pra cá. 24 horinhas só. Rapidinho. Ô, Cezinha, vem cá. Você tem uma veia também de comunicação, né? Você é Não, tímido? Um pouco. Você é tímido? Eu sou tímido com que eu não conheço muito bem. Comigo ele já se solta. Ou então... em casa. Eu não gostava de falar na câmera. Mas é isso que eu ia te perguntar, cara. Você hoje é youtuber, instagrammer e tiktok. Mas a culpa disso tudo foi da pandemia. Ah, Que eu tive que me adaptar sim. a deixar de olhar pro pessoal para ter que olhar para uma câmera. Para eles conseguir continuar com as aulas. E como é que foi isso pra você, esse processo? No começo foi difícil. Se eu pegar, tipo, o primeiro vídeo que eu fiz, lá em abril de 2020, para agora, melhorou mais de 1000%. Mas o pessoal não vê os bastidores, né? A gente pegou e imprimiu foto de um monte de gente, colocou assim atrás do celular para fingir que tinha gente olhando para mim. Sério, rolou isso? pra meio que humanizar a história. Então agora tá muito mais fácil já. Já tá solto, bicho solto, vai, de boa, grava, vem, volta. É muito difícil, né? Eu sofro um pouco com o Kawai com isso também. O Kawai, ele às vezes fica intimidado com as câmeras. Não tô muito acostumado com câmera. Vamos se Eu acostumar. posso dar aula aí pra... botar na arquibancada pra falar pra 1000 pessoas aí, mas câmera comigo também é um problema. Eu sou o contrário, sabia? Você joga de câmera, né? Não, eu tenho uma tranquilidade. Pode colocar 12 câmeras pra mim que eu Aí vou você tá tranquilo. acostumado, né? É isso. Acostumado. Mas se colocar pra mim 200 pessoas, fudeu. Sério? Só, eu vou te contar uma história. Eu tava quando eu apresentei o prêmio do Rio Gastronomia, eram 1000 pessoas, né? A premiação, tudo isso. Eu vomitei antes de entrar no prêmio. Caramba, cara.
tô nervoso. Tava tomando uma aguinha, eu falei, ih, fodeu, vou vomitar. Aí eu vomitei. Caramba. Aí ok, lavei o rosto, sei que, preparei, falei, vamos entrar agora. Nervosão. É nervoso, porque você, cara, você tá na frente de 1000 pessoas. Ansioso. E quando assim, você depende de outros fatores, você fica nervoso. E é isso, cara. Às vezes a câmera tá ali, você não tá falando com a câmera e tá tudo bem, não tem ninguém atrás da câmera e é algo completamente diferente. Tipo, Verdade. ok. As pessoas vão ver depois, tá tudo certo. Pra mim já é ao contrário. Câmera comigo não dou muito bem, não. Vem cá, vamos trazer o docinho pra gente provar? Bora! Ô, produção, pega o docinho lá pra gente, pra comer um negocinho, vai. Agora vem que eu tô com fome, ó. Sobremesinha pra gente provar. Sim, claro. O que tu fez? O que você preparou pra gente? Eu fiz aqui um chucrim, que vai estar no cardápio do Sam. Tá. Uns bombonzinhos e o moti, pra te relembrar o Japão. Mas vai ser um mochi brasileirado? Não, o moti a gente fez com creme de leite caramelizado e gengibre. Aí eu já gostei mais. Esse é bom. Esse é bom? Experimentei ontem. E aí, produção, vai chegar aí com a sobremesa ou vocês vão ficar comendo aí e a gente não vai comer nada? Trazendo aqui pra vocês. Grande Martim. E aí, gente? E aí, Martim? Beleza? Gente, o negócio é o seguinte, o Martim, ele vem sempre como o provedor da nossa alimentação. Eu fico feliz por isso. Tem mais ou é... Tocou o telefone. Aqui, ó, uma colherzinha aqui. Aí, ó. Isso aqui você vai poder explicar melhor do que eu. Então, esse aqui é o chucrim, que é um doce bem tradicional aí no Japão, da confeitaria Yogashi. E aí, pra não ficar somente a chu, então a gente vai servir junto aqui com um doce de leite com miso. Posso colocar? Claro, por favor. É por cima, pelos lados. Que isso. Caramba. Aí a minha dieta... Vou botar minha colher ali embaixo Tudo ali, que ó. eu tô tentando emagrecer desde então... Pode jogar em cima, do lado, dentro, comer separado. Por baixo. Que isso, cara. Tomar de mamadeira. Tá tranquilo. Isso aí, ó. Leva pra casa e assiste um filme. Pode comer? Por favor, fica à vontade. Vai, manda ver. Não vai comer, não. Olha pra isso. A produção trouxe mais coisa aqui. Essa produção tá boa demais, cara. Moti e os bombonzinhos que a gente fez aí de saquê. A gente usou um Junmai Daiginjo. Olha. Esse não foi aquele saque que a gente tomou outro dia? Acho que foi. Esse aqui é o mais caro que tem lá no Sam. É o mais sinistro. Gostei. Então, Eu perguntei qual que é o saque mais caro que tem. Eles falaram esse daqui. Eu falei, então eu quero esse daqui pra usar pra... Agora me diz uma coisa, a gente começa por qual? Acho que pelo chucrim, por Então favor. vambora. Não vou fazer cerimônia não. Pô, pegou um colherzão, hein, cara. Porra, aqui é o tamanho da minha boca, maluco. porra. Porra, da barriga. Tá maluco, tem que ser proporcional. Ah, você já tem a colher? Tenho. Aí. Tá bom? Pô, vou botar mais disso aqui, ó. O meu... Essa parte é minha, tá? Vem, Martim, vem. Bom demais. Vou pegar aqui. Porra, arrasou, hein? Cara, parabéns, Esse Yukio. aqui, Muito quando fera. quando que entra lá no nosso menu? Yukio? Ó, já deve estar, né? Já entra agora? Na verdade, quando exibir o podcast, já vai estar no menu. Que vai entrar terça-feira. Ah, entra agora terça? Terça-feira agora. Ou seja, a galera que tá assistindo a gente... Mas é só Bom demais. no Sam ou só no Omakase? Nos dois? Esse por enquanto no Sam, porque no Omakase a gente tá com uma outra sobremesa, que é um limãozinho. Aham. A ideia no Omakase é ir trocando a cada mês. Justo. Ou seja, galera, vai pro Sam, vai provar isso aqui, ó. É uma laricona boa. Dependendo da aceitação, vai lá pro Omakase também, com um toque diferenciado. Pode ir já que tá aceitado. E a gente estreia esse daqui junto com toda uma reformulação de cardápio do Sensei Kawaii, né? Isso aí. Quando é que entra o Sai cardápio tudo novo do junto. Sam? Se eu não me engano, já tá pra Agora, sair já, né? daqui é quando lançar agora, na semana que vem, o documentário, o podcast já vai estar. Já vai estar, porque é Já vai tá terça, no- dia 4 de julho. E de 4 de julho é o que mesmo? A independência americana? Como é que é? Não sei. 4 de julho é a independência americana. Ah, não tem nada a ver com a gente. 4 de julho. Agora, 7 de julho é o dia Mano. do Tanabata Matsuri. O que é isso? É o Festival das Estrelas. É um dos maiores festivais que tem no Japão.
que conta a história, na verdade, de 2 estrelas, né, a Aham. Orihime e o Kengyu, que foram separadas e elas só têm direito a se reencontrar uma vez por ano. Que é dia 7 de julho. Que, na verdade, é no 7º dia do 7º mês do ano. Não, então, Oi. então a gente tem que mudar a data pro dia 7, que vocês estão encontrando, se Não, mas- encontrando aí de novo e trazendo essa E gastronomia. dia 7 é o dia que eu vou provar o macarrão do Sam. E é o mesmo dia que você vai provar. Mesmo então são dia, 3 olha estrelas. isso. Olha aí que cara. legal. Olha isso. Gente, eu vou comer mais, tá? Dá Cuidado pra licença, você não virar uma estrela, então, hein? Não, quero não. Então, o moti... Esse moti tem o... Cara, eu vou nesse moti aqui. Esse aqui é aquele creme de leite caramelizado com gengibre. Muito melhor que o do Japão. Aí sim. Bom, todos os ingredientes, inclusive a máquina para fazer o moti, a gente trouxe do Japão. Para poder fazer o moti fresco aqui todo dia. Aquela máquina de polir o arroz. A tal máquina que trouxeram no... Eu lembro. Já experimentou esse aqui? Ainda não, vamos pra ele. Esse é fera também. O bombom tem de wasabi, que a gente tá usando o wasabi fresco. O matcha, que veio do Japão. Wasabi, matcha. E o de sake, de um Maidai Ginjo. Vou no wasabi primeiro, pra limpar o paladar. E apimentar a vida. Eu vou no matcha. Mas o wasabi, como ele é fresco, ele tem mais sabor do wasabi, ele não tem tanto aquela ardência. Bom, hein? Dia 7 de julho, 7 de julho, a gente se encontra. beleza. Às 7 horas. Às 7 horas. 7-7. Teremos 7 pessoas na mesa. Cezinha, foi um prazer te encontrar. Pedro, obrigadão te reencontrar aí. Até a próxima. Obrigado por essas delícias. Muito bom. Vocês me dão licença agora que eu vou continuar comendo. Foi um prazer. Até o nosso próximo episódio com meu bate-parceiro. Valeu. Sensei Kawai. Falou, obrigado, Pedro. Obrigado, César. Obrigado, Arigatou gente. gozaimasu. Arigato. Arigatou. Tira gosto. Obrigado aí. Valeu, Martim. Obrigado. Até mais. Tira gosto.